Bom dia, meus queridos. Estou aqui no centro de Aracaju, às margens do rio Sergipe, na ponte do Imperador. Ponte que na realidade não é ponte. Se trata de um atracador inaugurado em 1860 para uma visita realizada por D. Pedro II, na capital sergipana. De lá para cá, essa ponte passou por várias reformas, até que em 1920 ela recebeu formatos mais atuais, mais parecidos com o que nós temos. Foi lá em 1920 que esses dois torreões que você vê logo atrás de mim ganhou aquelas duas imagens que ficam sobre eles, aquelas duas imagens indígenas. Com certeza você já passou por aqui dezenas, centenas de vezes, mas já se perguntou o que significa aqueles dois indígenas sobre as torres? Não sei, toda vez que eu passo, não sei. Eles significam o simbolismo deles, não sei. Tá ok, obrigado. O senhor sabe me explicar o que é que significa essas duas imagens sobre as torres? Não sei o que dizer, nunca observei. Rapaz, eu sempre passei aqui, mas eu nunca nem prestei nem atenção nas imagens, na verdade. Não sei dizer. Tá ok, obrigado. Que história é essa? Alguns historiadores dizem se tratar de uma referência à identidade cultural sergipana representada na figura indígena e na herança deixada através da culinária, dos costumes, da língua, da própria cultura indígena. Outros historiadores acreditam se tratar de uma homenagem à tribo Serigi, que tinha o cacique Serigi como seu grande líder. A história da colonização portuguesa em terras sergipanas foi marcada por inúmeras batalhas, muito sangue derramado e principalmente pela resistência dos povos indígenas. Muitos líderes de diversas etnias tiveram participação nestas lutas. Aperipê, Siriri, Pacatuba, Japaratuba são alguns deles. Mas o grande líder destacou-se pela coragem, sabedoria e astúcia. Serigi é o nome dele. Ele nasceu em Sergipe no decorrer do século XVI e viveu na região situada entre os atuais rios Vaza Barris e Sergipe. Historiadores indicam que nessa época piratas franceses realizavam investidas nesta região ainda não ocupadas pelos portugueses. Diante das ameaças francesas, do interesse do governo baiano em expandir seus territórios, do interesse de grandes criadores de gado da Bahia que viam as terras sergipanas como adequadas para a pecuária, além da necessidade de abrir caminhos que permitissem uma melhor ligação entre Bahia e Pernambuco, os portugueses, na base da força bélica, iniciaram o processo de colonização das terras sergipanas. Para derrotá-lo, foi preciso Portugal formar uma esquadra de guerra liderada pelo comandante Cristóvão de Barros, que após a conquista das terras sergipanas se tornou o primeiro dirigente da capitania de Sergipe del Rei e fundador da cidade de São Cristóvão, primeira capital do estado. Há relatos que, temeroso, Cristóvão de Barros teria tentado evitar os enfrentamentos, negociando com Serigi sua autorização para a criação de uma cidade portuguesa entre os rios Sergipe e Vaza Barris. Por outro lado, também existem relatos que Cristóvão de Barros tinha sede de vingança contra todas as tribos indígenas porque seu pai, Antônio Cardoso de Barros, havia sido devorado por índios caetés após um naufrágio. Mas o que se sabe mesmo é que foi a esquadra comandada por Cristóvão de Barros que conseguiu matar Serigi, pondo fim a uma batalha de 3 décadas. Reza a lenda que antes de ser executado pelos portugueses, Serigi teria lançado uma maldição que nada gerado naquelas terras que foram arrancadas de sua tribo daria bons frutos. Ao longo do tempo, a praga do cacique serviu como justificativa para tudo que não dava certo na cidade e no estado. Embora seja merecedor de admiração e respeito pela sua bravura, Serigi hoje é timidamente lembrado. Alguns artistas, intelectuais, políticos e comerciantes de Aracaju lhe rendem merecidas homenagens. Serigi é o nome do palácio onde funcionou por muitos anos a Secretaria Estadual de Saúde e onde uma estátua do cacique ocupa o espaço central do hall de entrada. Serigi também inspirou o nome do Cacique Chá, restaurante inaugurado na cidade de Aracaju em 1950. O próprio nome do estado de Sergipe pode ser uma derivação do nome do cacique, que é um termo tupi que significa a expressão água de siris, numa referência ao rio Sergipe.
Então, a história é essa.